Muito bem, já estamos de volta. Lembrando que sempre às terças-feiras é o dia do Saber em Debate na telinha da TV Mar. A gente fica muito feliz, afinal de contas, o trabalho deles é fantástico. E hoje o professor Luiz André está em belíssima companhia. Professor, muito bom dia. Fantástico recebê-lo nessa terça-feira. Hoje eu vou ser muito sincero, estou mais feliz ainda. Quem está contigo, hein? Professora Isabelle Barros. Professora Isabelle, sempre que ela vem aqui é sucesso. Professora, tudo bem? Ótimo. Bom dia. Hoje, um dia histórico, não posso deixar de dividir isso com vocês, né? Pela primeira vez na história, um encontro de um líder dos Estados Unidos com um líder da Coreia do Norte. É histórico, aí no resquício de Guerra Fria. Ontem eu tive a oportunidade de ao vivo, de vê-los, né, a TV ainda no começo do encontro. E o que é interessante, né? Nós jornalistas, você especialmente trabalha no dia a dia, atônitos sem ter realmente como fazer uma interpretação daquilo que se colocava, né, Mauro? Por quê? Porque não se sabe, claro, o que é que vai sair dali, né? A gente aguarda, claro, que seja um processo de construção de uma diplomacia que permita a desconstrução de um projeto nuclear numa região tão importante, né? Mas principalmente que atenda aos interesses do mundo, né? E não aos interesses americanos, aos interesses norte-coreanos. Afinal de contas, o que a gente quer é paz, né? Eu confesso que tenho muitas críticas ao presidente americano e também ao Kim Jong-un, mas sem dúvida nenhuma, o fato e o ato me parece ser merecedor de um prêmio internacional. É verdade. Professor, eu achei curioso, porque quando o Kim Jong chegou lá, o encontro foi em Singapura, né? Singapura. O telespectador que por acaso não sabe. Eu achei muito interessante que o Kim Jong-un surpreendeu todo mundo e foi caminhar pelas ruas lá de Singapura e ficou surpreso com as luzes, com o desenvolvimento. Relato feito pela própria agência norte-coreana de notícias. É interessante esse contato que para a gente parece tão normal, né? Pois é, bom dia mais uma vez. Com certeza, bom dia. E é muito interessante, né? A mistura das culturas, né? E o presidente, né? Que está recebendo o outro, enfim, né? Foi muito, muito interessante. Professor, e hoje? O senhor trouxe aí um material muito legal, né? Trouxe sim. A gente trouxe, na verdade, uma redação para fazer uma análise. Obviamente que uma análise mais rápida, né? Para que o nosso telespectador possa ter uma noção do processo de construção e de análise de um texto de uma característica boa. Um texto que a gente considera assim, acima de 900, Mauro, é um texto muito bom. Deixa eu fazer uma pequena análise a respeito daquilo que vai ser trabalhado. A gente, a semana passada, aqui mesmo no nosso espaço aqui na TV Mar, nós trabalhamos um contexto geral sobre os direitos humanos. Você deve estar lembrado, Sim. Os telespectadores devem estar lembrados que nós fizemos um levantamento a respeito do processo de construção de defesa, isto é, de um fato positivo para a sociedade em relação ao entendimento daquilo que significa ter direitos humanos, né? E trouxemos, então, várias análises. Desta feita, nós fizemos o nosso projeto especificamente, né, e aqui nós estamos reproduzindo, uma análise específica a respeito da questão da construção desse discurso de ódio em relação às minorias sexuais, tá bom? E aí, obviamente que um tema como esse é um tema muito pertinente em razão da gente ter hoje uma vulnerabilidade social enorme em relação a essas minorias. Falo do chamado público LGBT, é isso? Quer dizer, a questão da orientação sexual hoje. Qual é a grande questão que será aqui analisada e, obviamente, colocada dentro do texto? Tivemos uma capacidade jurídica de entendimento a respeito da questão quando o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão histórica em 2011, garante o direito à união estável, em analogia, obviamente, àquilo que já era feito desde os anos 90 em relação a casais heterossexuais, para os casais homossexuais, né? A partir daí, então, o direito entende que esses casais homossexuais passariam a ter os mesmos direitos. Só que isso é um processo de construção, né? O CNJ, por exemplo, garante um direito através de uma resolução para que os cartórios obrigatoriamente tenham que dar a certidão de casamento. Enfim, os direitos como um todo, eles estão sendo dados. Inclusive, nesse momento, pouco tempo atrás, o STF garantiu, por exemplo, o direito de inclusão do nome social, né? A grande questão perfeito, a norma jurídica, é bom lembrar, a norma jurídica, isso não é lei, né, porque não passou pelo Congresso Nacional, garante esse direito. Pode ter um retrocesso, eu entendo como retrocesso, deixar claro, né, que é uma opinião válida, porque o STF vai mudar com o futuro e, obviamente, que as cabeças que lá estarão podem também mudar a sua concepção de entendimento a respeito do tema, daí a importância de você ter
a regra legal para poder determinar aquilo como direito e, principalmente, de nada adianta você ter esse mundo legal, mundo jurídico, se você não tem um mundo real em consonância com isso. E o mundo real ainda mata muito homossexual, né? Ele ainda, infelizmente, não respeita os direitos desse segmento, dessa comunidade. Então, é essa razão que nos faz aqui trazer essa redação de uma aluna nossa, aproveitar para mandar um beijo enorme para a Marina. Marina, um beijo para você. A Marina Mello. E obrigado. Foi o tema discutido, o discurso de ódio contra minorias sexuais e os limites da liberdade de expressão no Brasil. A gente sempre insiste com esse tipo de análise. A nossa introdução, eu farei uma análise da introdução e de um parágrafo de desenvolvimento e deixarei a Isabelle com a parte final, com as outras partes. Perfeito. Vamos Pode pular, passar então. já, Passa, por favor, Josi. O Josi, por favor, querido. A introdução certamente vai ter três períodos. Olha aí, ó. Ela cita Kant, né? A negação do outro, esse outro entre aspas, para destacar. Sempre se fez presente na história da humanidade e a partir disso, eu estou percebendo que ela inclusive quebrou em mais um período, logo no começo, a partir disso o direito de Kant, filosofa que o indivíduo deve ter autonomia sobre as suas ações com o único limite de não poder usá-la para prejudicar outro. E para a gente não entrar, obviamente, na filosofia kantiana, o fato de estar em azul significa a tal visão universalista. E por ter a visão universalista, você ganha a pontuação na competência 2, né? Depois, em verde, a aluna traz a reafirmação do tema. Entretanto, ela nega logo no começo, minorias sexuais são constantemente atacadas ante o pretexto do exercício da liberdade de expressão, então ela traz o tema para não fugir de tema no Enem significa tirar 0, e depois ela traz as teses, olha aí, ó. Dessa forma, introduzindo também com uma maneira peculiar de introduzir um desfecho final de uma introdução. Esse quadro lamentável é resultado do imenso mal-entendido mesclado à vulnerabilidade, palavra que a gente trabalhou bastante na aula e aqui, legal, bem como, perceba a primeira tese, pessoal, bem como o âmbito educacional que cerca a nação, tá bom? Então você vai perceber aí que ela traz as duas teses, obviamente que tem uma outra imperfeição, a gente colocou de fato como ela escreveu. Nessa sequência a gente tem o primeiro parágrafo de desenvolvimento, a professora Isabelle vai fazer uma análise a respeito desse primeiro parágrafo de desenvolvimento. É uma redação 960, deixando bem claro, porque tem, como o Luiz André falou lá, desvios, né? Desvios gramaticais, enfim, né? Percebe-se, então, que na introdução foi usados os elementos coesivos. Esses elementos coesivos servem o quê? Para dar Vamos entrar em detalhes, assim. Coesão. Coesão é o conjunto de parágrafos e dentro desses parágrafos, o que vai acontecer? O conjunto dos seus recursos coesivos, que tem o quê? Ligação, e tem o entendimento, enfim, vamos lá. E isso, ela usou também aqui, mas a gente vai analisar, né? Percebe-se que a parte azul é a visão universalista que ela usou, né? Em contraste com a Organização Mundial da Saúde, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho concedeu uma liminar que prevê o tratamento de reversão sexual para homossexuais. Essa medida, o elemento coesivo, né? O pronome anafórico, essa medida abre um perigoso precedente para a fomentação da discriminação no Brasil, onde a cada 28 horas, ela falhou aqui no elemento coesivo, logicamente, na redação não é nota 1000, né? Onde a cada 28 horas um LGBT, lésbica, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, é assassinado, conforme o grupo gay da Bahia. Aí ela vai o quê? Vai contextualizar a primeira tese com a visão universalista. Diante do fato mencionado, né? A não criminalização do preconceito em virtude de orientação sexual e identidade de gênero torna o Estado complacente com a violabilidade dos direitos humanos e da Constituição Federal. Certo? Ela reafirmou a primeira tese, né? A aluna está indo bem, de forma negativa. O que acontece? Aqui vai ser a interpretação da aluna, certo? Então, vamos lá. De forma negativa, ela já configura, adjetiva a situação, ela se mostra no texto, né? Essa lacuna no poder público tem possibilitado que grupos fanáticos da sociedade potencializem seu sadismo moral no tocante ao controle do corpo dos indivíduos e ainda permite que o ensino no país não avance com o debate contra a LGBTfobia e outras formas de opressão social. Muito bom, professora.
Vamos lá, vamos dar prosseguimento ao desenvolvimento 2. Deixa eu me ver aqui, o Josi vai passar lá para a gente. Isso. Desenvolvimento 2, você percebe que a linha é a mesma, né, Mauro? Olha aí. A gente tem em azul, mais uma vez, a visão universalista. Ela traz aí um elemento relacionado à questão sociológica. Depois ela traz em vermelhinho uma parte da segunda tese. É bom lembrar que essa segunda tese tem que seguir aquele modelo, né, apresentado lá no processo introdutório. E depois a parte em pretinho, aí, em negrito, ela traz a interpretação para ganhar a competência 3, né? Fazendo uma leitura rápida, outro sim, então ela dá prosseguimento à ideia, dessa vez negando a expansão de quase toda a experiência humana é pautada na diferenciação funcional, sexo biológico, que leva a maioria dos indivíduos a crer que existe uma distinção ontológica irredutível, em que sexo e gênero coincidem e são exclusivos e excludentes em relação ao outro. Essa discussão a respeito de identidade de gênero, em razão dos nossos debates, obviamente em sala de aula você percebe a capacidade de texto da aluna, né? Lembrando mais uma vez que a gente reproduz fielmente o que a aluna colocou, inclusive com alguns detalhes aí, alguns erros, tá? Esse pensamento perfídio e ilimitado ganha suporte da educação formal, que é sexista e reproduz padrões de gênero que enclausuram homens e mulheres em moldes rígidos de comportamento. Talvez a grande discussão hoje, né, Mauro, em relação ao nosso debate, por conta de você ter um engessamento, né, do processo de construção de gênero hoje nas escolas, baseado principalmente na tese heteronormativa. E a interpretação dela, quer dizer, isso é dela, isso aí é parte específica, ela traz uma filósofa importantíssima do cenário da teoria crítica, né, seguidora das ideias da Escola de Frankfurt, que é a Nancy Fraser, olha aí, ó. Assim, ao determinar o engessamento da idiosincrasia humana, a escola alimenta a heterossexualidade compulsória e as armadilhas biopolíticas existentes na sociedade. Ademais, a justiça cultural passa pela reavaliação de identidades expressadas. Quem conhece a filósofa Nancy Fraser sabe muito bem que ela trabalha exatamente com isso, né? E altera no nível mais elevado os modelos de representação, como cita a Nancy Fraser. Olha que ela fala em filósofo, olha que ela fala, né, inclusive na nacionalidade da filósofa. Isso é, a justiça é conquistada pelo caráter educativo. Ela se baseia principalmente na ideia da alteração do chamado modelo simbólico, né, de construção cultural. Perfeito? A professora Isabela, ela fecha com a solução de uma forma mais rápida aqui, mostrando principalmente os 4 elementos, né, necessários a ganhar os 200 pontos na redação do Enem. Muito bem, vamos ver então com a professora Isabela. Antes de eu começar, Fique à vou vontade. centralizar o aluno que está assistindo aqui a gente, né? O Enem, o que está sendo peço para a gente é o quê? Os 4 elementos essenciais: o agente, a ação, por meio e a conclusão, né? Aliás, o objetivo. E nesses 4 elementos essenciais, o que está sendo solicitado é o quê? São os detalhamentos, ou da ação ou do por meio, né? Isso que está sendo cobrado aos avaliadores do Enem 2017 e eu espero que 2018 também, né? Que não vai ter alguma mudança. É verdade. Eu acredito que, quanto a esse aspecto, não. Portanto, começa com o elemento coesivo de conclusão, né? O poder legislativo, agente mobilizador, deve criminalizar o preconceito de gênero e orientação sexual. A ação, então já achamos 2 elementos essenciais, por meio de leis específicas, ou seja, o recurso, né? Já achamos os 3 elementos, e tipificar a LGBTfobia como agravante penal, já que esse de roxinho é o quê? É o detalhamento do por meio, já que crimes de ódio atingem essa parcela da população. O detalhamento, minha gente, é o quê? Está especificando, está detalhando mais, enfim, já que está especificando o quê? O meio, com o fito de proteger legalmente as minorias sexuais, ou seja, o último elemento, né, essencial, o objetivo, o efeito. E já que eu achei os 200 pontos, já a aluna, ela ganhou 200 pontos na competência 5, o outro período é o quê? É a progressão do desenvolvimento. Se torna a progressão do segundo desenvolvimento, aliás, dos desenvolvimentos. Então, isso aqui é C3. Somado a isso, ao Ministério da Educação, cabe incluir em todos os níveis de ensino a educação que promove a diversidade por meio de debates e espaços de fala e convivência inclusivos. Convivência inclusivos, a fim de não perpetuar modelos sexistas e discriminatórios, uma vez que a educação viabiliza a isonomia social. Pronto. Que maravilha. É isso aí. Professora, quero fazer uma sugestão. Venha sempre aqui também, sempre que possível, né, com o nosso querido professor Luiz André. Quero agradecer demais essa aula que vocês nos dão
e tenho certeza que quem está em casa está tão feliz quanto eu. Essa ideia, ela vem de a gente colocar aí a redação e fazer uma análise, claro, rápida, né? Obviamente o tempo é pequeno, mas há muitos pedidos, tá? Os nossos alunos, inclusive, né, e muitos dos telespectadores que a gente tem contato, pede para que a gente possa fazer isso sempre que possível, né, Mauro? A gente vai fazer. Com certeza. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dizer bom dia para vocês mais uma vez. Bom dia. Muito obrigado. E a Porlane Santos está chegando com a previsão do tempo já na reta final do programa de hoje. E a Porlane é o seguinte, a Porlane é uma profissional multitarefa. Ela edita, ela reporta, ela apresenta, ela hoje já é especialista em tudo que acontece no clima e traz para nós sempre na mosca. Muito legal ter aqui a participação da nossa querida jornalista Porlane Santos, que hoje, será que hoje ela já vai poder dizer para a gente, olha Mauro, no Jogo do Brasil não vai ter chuva, só vai ter chuva de gols da seleção brasileira. Eu acho que o Neymar estreia fazendo 2 gols, o Firmino vai entrar no segundo tempo, ainda vai levantar assim, ó, pum, gol do Firmino. Porlane, bom dia para você, prazer imenso. Bom dia, olha, ainda está cedo para dar com precisão Tá, né? para o Jogo do Tá, Brasil, então... mas a tendência é que o tempo melhore Tomara, a partir de agora. tomara. Bom Então, dia mais espero uma que vez. melhore para tudo, para o futebol e também meteorologicamente Falando, é exatamente. verdade. Vamos de previsão Vamos do sim. tempo. Joga a imagem logo aqui, gente, porque olha, Mauro, a região sul está sofrendo bastante, porque aquela frente fria se associou a um ciclone extratropical e a previsão para lá já está acontecendo na realidade desde ontem. Bastante chuva, gente, com granizo, inclusive em alguns pontos choveu granizo lá nessa região. A gente, inclusive, tem um vídeo, eu queria que o Josiel pudesse colocar esse vídeo aí na tela para a gente, só para vocês terem noção do quanto que está a situação lá, olha só. Caramba! Pois é, essa chuva de granizo lá em Sarandi, o município do Rio Grande do Sul. Puxa vida, grandes as pedras, né? Exatamente, pedras grandes. E aí, o resultado, o saldo disso, Mauro, né? Houve também um vendaval, o mar está bastante agitado lá por conta desse ciclone extratropical. A gente tem 120 mil pessoas sem energia elétrica lá na região do sul, lá em Rio Grande do Sul, né? 120 mil pessoas sem energia elétrica, várias casas foram destelhadas também por conta do vendaval que passou por lá, isso em diversos pontos de lá, em diversos municípios do interior também. E uma pessoa morreu por conta desse vendaval. A casa acabou desabando, casa de madeira, acabou desabando em cima desse senhor. Não teve nem a identidade, nem a idade revelada na realidade, mas até agora o que se sabe é que essa pessoa morreu, esse homem morreu por conta do vendaval. E aí a gente acompanha nesse vídeo agora a chuva de granizo que aconteceu lá em Sarandi e também em outros pontos de lá do Rio Grande do Sul. Então a situação é essa, a gente tem essa formação desse ciclone extratropical associada a essa frente fria. A tendência é que essa chuva já comece a subir, já está atingindo lá a região de Santa Catarina, vai atingir também o Paraná e aí a tendência é que ele suba também, já pegando aqui a região do Mato Grosso do Sul. Enfim, essa frente fria deve alcançar mais ou menos até o sudeste, Mauro. Perde força, é claro que ela não vai chegar com tanta força como está atuando lá na região do sul, mas atenção para os próximos dias, na realidade. Alguns municípios realmente estão sofrendo por conta dessa frente fria. E a gente sobe um pouco mais e vamos ver como é que fica o restante do estado, né? Do país, perdão. Aqui a gente já mostrando como é que está a situação do Nordeste, a ZCIT, a Zona de Convergência Intertropical, está bem alta, não está influenciando nem no Nordeste, nem na região norte aqui do nosso país. O cavado que estava localizado exatamente aqui nessa posição já começou a perder força e a gente vê realmente o resultado disso. Foi como você falou ontem, exatamente. Com o tempo já mais firme. Hoje a tendência é que o tempo hoje, a partir de hoje, já comece a abrir. Então a gente vai ficar com o tempo de fato mais firme, com o sol aparecendo entre nuvens, mas a tendência é que não chova. No máximo uma chuvinha rápida, leve, só para não dizer que não choveu na realidade. Mas a partir de hoje o tempo deve abrir. Ainda está cedo para dizer se no domingo vai permanecer dessa forma, mas pelo menos pelos próximos 3 dias a gente vai ter uma tendência realmente com o tempo mais seco. Que legal. E está quente, né, Porlane? Eu estou ouvindo você aqui, o vidro aqui dá super quente aqui recebendo o sol. A gente, na realidade, Mauro, nessa época do ano não tem muita oscilação de temperatura.
Tanto é que a gente ultimamente vem dizendo, olha, 29 graus aqui na região do mesmo? litoral, 31, e realmente não sai disso. A gente não tem muita oscilação de temperatura. Não, e é bacana você não falar da previsão para domingo, porque fica aquela coisa do ditado popular, né? O melhor da festa é esperar por ela, né? É Então, verdade. vamos Fica na esperar. expectativa. Sexta-feira, com certeza, a gente traz mais informações. Vamos encerrar o programa? Vamos encerrar o programa. O Lino hoje não veio participar, Pois porque é. ele está resolvendo uns pepininhos nos bastidores, mas amanhã tem Pitacos do Lino. Pois é. Gente, brigadão pela companhia. Um beijo para o professor Luiz André, para a professora Isabela e para você que me acompanhou até agora. Amanhã, a partir das 8 horas, tem mais o Márcio André, está pedindo beijo também. Um beijo para o Márcio André também. Olane, beijão, Beijo obrigado, bem viu? grande mesmo, Márcio André, né? Então, já que ele está pedindo aí... Gente, É que hoje é o dia dos namorados, ele tá muito ele é por isso. emotivoso. Gente, até amanhã. Um cheiro bem grande e amanhã a gente se encontra às 8 horas aqui no TV Mar News. Vamos lá? Vamos lá? Sobe a letrinha, até amanhã.